Olá, seja muito bem-vindo ao Muito Além de um Projeto, um podcast da Sala de Arquitetos. Aqui a gente conversa sobre o que realmente transforma espaços em lugares e projetos em experiências que ficam. Eu sou o Meg Dalbó, represento a Sala de Arquitetos hoje e hoje recebo os nossos convidados associados, Daniela Copete, Rafael Stalivieri e o nosso convidado especial, Emílio Finger, para um bate-papo sensível sobre o que nos faz querer ficar em uma casa e por que algumas casas a gente nunca esquece, né, Emílio? Então, eu vou pedir rapidamente para vocês se apresentarem, tá? E aí a gente dá continuidade. Rafa, contigo. Eu sou o Rafael, eu iniciei essa jornada na arquitetura há uns 9 anos e trabalhei também para outras pessoas e agora, ano passado, iniciei o meu próprio e estamos aqui para E conversar veio um participar pouquinho. do Sala de Arquitetos, né? Isso aí. Muito bem. Dani? Olá, tudo bem? Então, eu sou a Daniela Copete. Hoje faço parte Na verdade, hoje não, né? Eu faço parte da arquitetaria já há alguns anos, junto com o Max Manuel. Então, temos o escritório já há mais de... Acho que vai fazer 25 anos já. Então, a gente tem uma bela carreira pela frente. E hoje eu acho que o assunto desse podcast é bem importante. Hoje a gente vai falar sobre sentimento, memória, emoção. Então, vai ser... Vocês trabalham bastante com isso. vai ser bem legal. Uhum. Emílio? Bom, antes de mais nada, agradecer a Sala pelo convite para a gente bater um bate-papo, né? Emílio Finger, gestor de empresas, consultor de empresas, palestrante, diretor estratégico da Racon Serra Gaúcha. Escritor, né? Já li teu livro. Escritor faz parte das palestras, né? Então a gente é um caminho só. Isso aí, é verdade. Então, gente, hoje, como introdução no nosso tema, tem casas que a gente lembra para sempre, né? Às vezes pelo cheiro do piso de madeira, às vezes pela luz que entra sempre na hora certa, às vezes pelo som das crianças brincando, às vezes pelo som abafado também de um silêncio de uma tarde chuvosa. Ou talvez seja por algo mais sutil, como a memória de um afeto, a sensação de pertencimento, ou o jeito como um espaço abraça quem o habita. Hoje vamos falar sobre sensações que grudam, sobre o papel da arquitetura na criação de vínculos afetivos com o espaço. O que transforma um endereço em um lar? E o que faz a gente ficar, né? Esse episódio ele é patrocinado pela List Decor, design, estilo e personalidade em cada detalhe. A List Decor oferece uma curadoria única em móveis e decoração de alto padrão para criar ambientes que inspiram e acolhem. Conheça mais em list.com.br ou no Instagram, @listdecor. Então vamos lá, Emílio, qual é a lembrança mais vívida que tu tem de uma casa que marcou a tua vida? Bom, não tem como não deixar de ser a dos meus pais, né? A mãe e o pai. E eu tive o privilégio de ter 14 irmãos. Então era uma casa cheia já por natureza. E se cada um levava mais 2 amigos, a casa virava um salão de festa, né? Tinha muita gente, muita história, né? Mas olha que interessante, porque eu sou uma pessoa que eu defendo, inclusive nas minhas palestras, e também quem já leu os meus livros sabe que a gente guarda o que a gente quer. É verdade. Né? Então, a gente leva para dentro de casa também o que a gente quer. E as pessoas me dizem, eu tenho uma triste lembrança daquele lugar. Porque você levou a triste lembrança com você. Você tinha a oportunidade de deixar a triste lembrança lá. Eu acho que nós somos um pouco isso, né? Um pouco desta energia que guarda lembranças boas e às vezes não conseguimos nos livrar das lembranças ruins. Nós temos a capacidade de evolução, né? E evoluir é a gente escolher o que a gente quer levar para dentro do coração. Então, as lembranças que eu tenho da casa da minha mãe são coisas maravilhosas, de exatamente o que você colocou: o cheiro, o som, a luz,
a chuva batendo na calha, essas coisas a gente leva para sempre e nos conforta. Nos conforta porque nós nos sentimos seguros, né? Quando a gente está na casa do pai e da mãe. E essa segurança é que a gente tem que repassar para os nossos filhos através do quê? Do ambiente que nós vamos viver com eles, ou seja, com qualquer pessoa, né? Então, sim, a lembrança mais importante que eu tenho é a casa da minha família em Flores da Cunha. Que legal. E como é que era quando tu era pequeno? Porque tu teve uma vivência um pouquinho diferente com relação à casa. Me fala um pouquinho dessa tua vivência e a casa. Como é que tu te lembra dela? Bom, é sempre muito iluminada e muito religiosa, porque minha mãe tinha estátuas sacras pela casa inteira, porque minha mãe era muito religiosa e eu, em especial, passei por uma dificuldade física quando criança. Eu contraí paralisia infantil aos 6 meses de idade, quase todo mundo sabe disso. E foi dentro daquela casa que eu aprendi a negociar com os meus limites. Porque lá tinham degraus, ou seja, não era. Eu li teu livro, por isso que eu te perguntei isso. A tua vivência ele foi diferente de uma criança normal. Foi diferente de uma criança normal. E isso caracteriza um pouco mais forte esta lembrança, porque ela deixa uma lembrança mais vencedora, mais de garra, de luta, junto com os meus irmãos e com os meus pais. Então, tudo o que se passou com o menino Emílio se passou numa casa de muito amor, de muito afeto, de muito carinho e de muito cuidado. O que é a nossa casa se não é um lugar de cuidado, né? De segurança, de descanso daquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. É o nosso lugar de conforto. Será que tudo que aconteceu dentro daquela casa foi bom? Claro que não. Teve coisas tristes, mas nós temos que aprender a conviver com as coisas tristes porque ela é da nossa vida. Ela faz parte daquilo, e seja onde for. Seja aonde for, seja no espaço que for. A grande sacada, eu acho que é nós desenvolvermos lembranças que nos fazem mais fortes. E como não ser dentro da nossa casa, né? Eu acho que todas as pessoas que tentaram descobrir forças ou enfrentar forças adversas fora de casa não tiveram boas experiências, né? Todas as forças adversas que nós enfrentamos dentro do coletivo da nossa casa é que nos transformam em mais fortes, mais vencedores, e nós aprendemos a negociar exatamente com aquilo que é mais difícil para nós, os nossos limites. É verdade, é verdade. Tem alguma coisa naquela casa que tu te lembra até hoje que foi importante para ti? Decoração, ou um móvel, ou tu falou dos degraus, né? Mas tem algo que é especial, que talvez tu trouxe para ti, que tu tenha na tua casa? Olha que pergunta interessante. Uma das coisas que eu me lembro assim, que eu disse, meu Deus, que coisa mais boa. Porque o menino Emílio não caminhava, ele se arrastava até os 7 anos de idade. Né? Então o menino Emílio tinha que se arrastar no piso frio. E quando instalaram o carpete... Eu imagino. Foi algo fantástico. Então, sim, tem coisas que... e as próprias imagens sacras da minha mãe eram imagens que também confortavam, porque não eram imagens em templos escuros. Né? Eram imagens que estavam dentro de uma casa clara, de luz, de muita fé, de muito amor e de muita compreensão. Então, tudo colava no menino Emílio, né? Mas quando eu olho para os meus 14 irmãos e eu olho para eles, eu vejo que não colou só em mim. Colou neles também. E quem conhece a minha família, e tu conhece, né? Tu sabe o quanto isso é importante para nós, porque nós continuamos nos reunindo na casa de alguém. Isso. E muitas vezes nós nos reunimos na casa da mãe. Ela já está fechada há muito tempo, mas a gente não se importa ir pro pátio, pedir pizza. Vêm os netos, os filhos, as noras, os genros, porque isto traz o conforto e a segurança que nós precisamos mesmo
depois de adultos. Vocês ainda Porque- têm a casa. Porque nós temos ainda um lado criança dentro da gente, né? É só a gente procurar bem. É verdade. Não, e a memória afetiva de tu estar naquele lugar que tu viveu anos com aquelas pessoas. E isso não Tem tem muita preço, gente, né? né? 14. 14. É. Eu continuo abrindo a janela do meu quarto, às vezes eu digo, bom, eu vou dar uma deitadinha, né? Eu Vocês continuo ainda têm a abrindo casa- do mesmo jeito, a janela do meu imagina. quarto Aham, hoje. aham. Em Ah. penumbra, a meia janela, ou seja, é uma coisa que vem da minha Pegou casa. da de uma- lembrança e tu trouxe, tu faz Trago ainda hoje. porque me parece que é o mesmo sol que entra lá. Tem coisas que a gente, depois de um tempo do que a gente viveu, a gente busca trazer de novo, né, pra nossa vida. A gente passou um tempo atrás, uma lembrança, como tu falou, e depois, por exemplo, na casa que tu tá construindo, talvez tu queira trazer alguma daqueles elementos que tu sentiu na casa da tua família pra tua casa hoje, né? Isso é uma coisa bem importante que a E- gente sempre busca fazer também. E vou contar um segredo para vocês, vou deixar um segredo na mesa para vocês. Isso vai se tornar cada vez mais forte dentro de vocês no passar dos anos. Eu ainda sou novo. Porque vocês são muito Sim, novos perto do Emílio, né? O Emílio tem 62 anos. Isto vai se tornando mais sensível, vai se tornando mais importante no decorrer dos anos. É quase fundamental, porque nós começamos a entrar no período, vocês poderão achar engraçado, mas eu faço isso com muita naturalidade, de despedida. Nós começamos a nos despedir um certo momento da vida, e aí nós buscamos o pai, a mãe, os irmãos. O que nós vivemos lá se torna muito importante para nós. A gente pode chamar isso de valores, né? Uhum. É verdade, é verdade. É importante. Tem algo que tu tem da casa dos avós, da casa dos pais, que tu traz contigo, que tá contigo até hoje, é importante? Eu sinto bastante como ainda sou novo, né? Eu sinto mais essa questão afetiva, assim, pela casa dos meus avós. Eu tenho duas descendências bem diferentes. Uma parte é árabe, meus avós vieram da Palestina. Então, a minha avó ainda é viva, meu avô não. Então, na parte materna, que são esses da Palestina, eu sinto os cheiros, os temperos, assim, é muito vivo Muito para mim, diferente, sabe? a tradição, né? Isso. E na parte italiana, eu sinto mais que é uma casa antiga, de madeira, o barulho, o frio que passa no meio da janela, assim, sabe? Essas coisas assim, ainda para mim, na casa dos avós, é o que eu mais sinto, assim. Dentro de casa, eu vivo dentro de casa ainda, né? No caso, eu moro com a minha mãe ainda. Então, eu tô vivendo ainda, tô construindo essas lembranças que daqui a um tempo eu vou resgatar, como o Emílio falou. Com certeza. E tu, Dani? Olha, Fala um pouquinho. na verdade, eu sou natural de Novo Hamburgo, né? Mas eu vim para Caxias com 8 anos de idade. Então, eu deixei boa parte da família lá. Então, eu convivi muito mais com meus pais aqui. Mas o que me marcou bastante foi a vinda para Caxias. Toda essa diferença de cultura, né? De uma cidade para outra. E quando a gente veio para cá, a gente foi... no fim, ele alugou uma casa que tinha um jardim de inverno. Então, toda a casa tinha um jardim no meio. E esse jardim, isso é bem da minha memória mesmo. E esse jardim era muito importante, porque a gente entrava luz natural dentro de casa, tinha várias aberturas, e isso é uma coisa que me marcou muito, que eu trago muito para os projetos hoje. Tanto é que os nossos projetos têm muito essa ideia de entrar a luz natural através de clarabóias, grandes vãos, e me marcou muito porque eu era pequena. E meu pai, naquela época, não era proibido apanhar, né? Então, naquela época, como era um jardim no meio da casa, meu pai corria atrás com cinto para bater e eu fugia e ele não me alcançava nunca. Então, eu corria. Jantar com a minha mãe. Então, isso marcou muito, né, na minha infância. E bem na época que a gente veio para cá, que eu acho que foi em 92, teve uma neve bem forte. Então, eu tenho a memória desse dia de estar eu, meus pais e minhas irmãs na frente de casa com aquela neve. Hoje eu tenho na memória aquela foto gravada de nós todos na neve em Caxias do Sul. Então, assim, são
fatos que a gente grava muito, assim, mesmo com 8 anos de idade, sabe? É verdade, é verdade. Sabe que às vezes as minhas amigas brincam comigo, porque a minha casa tem muito da casa dos meus avós e dos meus pais. Então elas brincam, elas dizem assim, mas Meg, tem algo que é teu dentro dessa casa? Porque, claro, os móveis, cozinha, ilha, isso tudo eu fiz novo, né? Mas eu tenho o armário do meu quarto, que é da casa dos meus avós maternos. Eu tenho as mesinhas de cabeceira, que são do quarto da minha avó, desde que ela era nova, antes dela casar. Ela ganhou as mesinhas de cabeceira e elas estão no meu quarto hoje, da minha avó paterna, né? E aí eu tenho luminárias, eu tenho abajur, eu tenho luminária de piso, que também é da casa dos avós, eu tenho uma caveira de boi e um casco de tartaruga, que eram da chácara que meu pai vendeu. Tem certas coisas que, pai, eu não consigo deixar. Tu vai vender com todos os móveis, tu vai vender. Mas tem coisas de decoração que eu preciso trazer pra mim. Os puxadores, que eram de osso, aqueles bem antigos, os móveis muito antigos. Então, e eu disse, gente, eu não consigo deixar ali, sabe? Eu não consigo deixar pra alguém que não vai ter essa lembrança que eu tenho. Sim. Então, eu preciso pegar isso e trazer pra mim. Então, às vezes, as pessoas entram lá em casa e tem uma caveira de boi desse tamanho, né, na minha sala. E ninguém entende. Eu digo, não, gente, é que isso pra mim tem valor. Tem muito significado. Tem valor, a tua porque casa, né? é a minha casa. E é a reunião das lembranças que eu tenho, que eu trago e o que eu não consigo deixar. É engraçado, porque às vezes as pessoas olham e me dizem, mas é um armário antigo. É antigo. Mas quantas vezes, quando eu era pequenininha, eu sentei no sofá dos meus avós pra ver televisão, naquela televisão que era desse tamanhinho, mas aquele armário grandão, um armário de sala que hoje, né, eu tô utilizando pra mim. Pra guardar minhas roupas, funciona, né? E pra mim dá uma sensação de conforto que é muito gostoso, né? É gostoso tu olhar para aquela decoração e não é uma decoração que eu passei na loja, né? E eu comprei, né? Às vezes a gente Tem faz 20 isso, pessoas com a mesma. Isso, de ambientar. Então a gente vai lá, ambienta a casa do cliente para bater, às vezes, fotos para uma revista, para uma publicação. Só que o que é das pessoas, né, que vai fazer sentido para elas? Porque para mim faz muito sentido. Talvez para alguém, para um cliente, não vai fazer em momento nenhum ter uma caveira do boi, né, na parede. Agora, né, para mim faz. Então, o que a gente pode trazer dos clientes para fazer parte do nosso ambiente, né, do projeto que a gente está criando para eles e que vai trazer essa mesma sensação de conforto da janela, né? Eu me lembro muito, tu falou da janela, eu me lembro da janela guilhotina da casa dos meus avós, que eu morria de medo de cair no meu dedo aquela janela, né? Então, são coisas que a gente traz, e a textura, o carpete, né, a textura do sofá, o cheiro da madeira antiga, que hoje a gente não tem mais muito porque o MDF, né, ele não tem aquele cheiro de madeira antiga, né? Então, eu acho importante nos nossos projetos que a gente também consiga trazer esse conforto para os nossos clientes. Fazer essa mescla, né? Com o antigo, que tem valor para eles, com algo novo, igual tu falou, né? Isso, a gente precisa projetar o ambiente, porque, né, precisa ser projetado, mas ele também precisa ser vivido, né? Então, o que vai ficar para nossas crianças, sabe? Eu tava pensando nisso quando a gente tava olhando ali, conversando. O que a gente vai deixar para as nossas crianças? Porque antigamente a casa dos avós, a casa dos pais, era uma casa atemporal, né? Era casa com a história da família, com a cultura, né? Às vezes familiar, né? Até de outro país. Só que hoje é tudo muito mutável, né? Então a gente se muda muito rápido, a gente compra, a gente constrói, a gente muda os móveis, a gente muda tudo muito rápido. Então, de que maneira a gente pode fazer com que as crianças tenham essas mesmas lembranças que a gente teve? Bom, eu tenho uma criança de 31 anos, arquiteta. Que mora contigo? Não mora comigo, casada com o marido dela, a arquiteta. E quando ela começou a projetar o apartamento deles, eu fiz questão de ficar bem de fora, porque é deles, é a casa deles, né? Estou construindo uma casa em Flores da Cunha também para até compartilhar a ideia do que eu penso. Também vai ser a minha casa. Então, ela, mesmo como arquiteta, ela tem que respeitar as minhas sugestões, porque sou eu que vou morar lá. Isso aí. Né? Eu acho que por que eu toquei nesse assunto? Porque eu acho que é o grande desafio de vocês, vocês
interpretarem, ouvirem o cliente de vocês, para que ele consiga transmitir a vocês o que ele vai querer deixar para a geração que são os filhos dele. Porque eu tenho certeza que quando a gente faz um projeto, e não tenho dúvida que para vocês é um grande desafio, entender, compreender e aceitar, porque vocês têm as ideias próprias de vocês e isso não é errado, até porque não existe certo e errado. Né? Pode ser certo para você, não tão certo para mim, para não dizer que é errado, mas os conceitos são diferentes. E às vezes abrir mão do meu conceito a favor do meu cliente é um grande desafio. Eu sei porque eu sou especialista em área comercial. Eu trabalho há mais de 30 anos nesse ramo. Eu tive que ir observando e entendendo que o cliente mudou. Uhum. Ele mudou com tecnologia, com criação, com aprimoramento, mas ele não mudou com aquilo que está dentro do cérebro dele, que é a afetividade dele. Isso. Isto continua lá e vocês têm que conciliar isso, não é tão fácil assim. Por isso que a maior competência de vocês pode ser entender e ouvir muito o cliente de vocês para poder transmitir aquilo que vai para o papel. Isso. E muitas vezes esse desafio se torna muito maior porque alguns conseguem fazer essa percepção de como vai ficar, outros não. Uhum. E pode não conseguir entender um pouco dessa junção de fatores, né? Porque hoje a construção seja de uma casa, de um apartamento ou só de um módulo, né? Ela passa por isso, né? E eu acho que eu consegui sempre transmitir isso porque foram 7 casas que eu já passei. Né? E todas elas eu tenho lembranças boas. Então quer dizer que os projetos foram adequados para o momento, né? Isso. Então isso me deixa satisfeito porque os profissionais também souberam ouvir e aceitar este desafio de conciliar o que eles têm de melhor com o que eu quero preservar. Isso. Quando a gente entende que vocês são os profissionais e vocês têm a melhor alternativa, sem estragar a minha percepção do que eu quero levar junto, pode ser uma grande sacada, né? É verdade. Sim, eu acho que tu entender o que o cliente, a necessidade dele, pegar bem o briefing dele. Muitas vezes eu sempre falo, eu vou precisar entrar na tua intimidade. Isso aí. Porque Eu tem ia detalhes que são de extrema importância para te conseguir entender o que o cliente precisa. Sabe? O horário que ele acorda, sabe? O horário que ele toma café, se eles dormem juntos, se eles dormem separados, se eles precisam de banheiros juntos ou não. Sabe? O horário que ele vai para o trabalho, o horário que ele chega. Então, tudo isso a gente, assim, muitas vezes, eles até ficam, né, meio sem jeito, constrangidos, de falar algumas necessidades. Mas a gente tem que também saber lidar com isso e muitas vezes até demonstrar a nossa intimidade para eles. Que tu acaba associando isso, sabe? E eu acho que também, além do espaço físico, porque o espaço físico, mesmo para os lugares que eu me mudei, teve 2 que eu aluguei, o resto eram meus, então, e que não foram construídos, porque a construtora me entregou o projeto, se tu quer comprar esse apartamento aqui, pode mudar algumas coisinhas, mas não só o espaço físico do metro quadrado, mas o que eu quero que vá lá para dentro. Eu não gosto de vidro, por exemplo, e não gosto de ferro, acho frio, eu quero madeira. Né? Então, eu quero a mistura do ferro com a madeira, já gosto, mas eu não pregaria, por exemplo, vou dar um exemplo, eu não pegaria uma mesa de vidro, nunca na minha vida. Né? Essas questões é que fazem sentido, porque a parede, muitas vezes eu não tenho condição de deslocar ela, mas trazer algo para que faça sentido na minha memória afetiva para dentro do lugar pode ser que seja a grande sacada. Né? Eu estava voltando uma vez. Eu sempre gostei muito da arquitetura. Até a Ali que me convidou, a Ali Mosna que me convidou, sabe muito bem disso, né? Uma vez eu estava voltando de Serafina Correia e na estrada eu vi eles desmanchando uma casa. E os tijolos estavam sendo todos quebrados. Eu disse, olha, eu compro todos esses tijolos aí.
só limpem eles e eu compro todos. Uhum. Nós íamos moer Uhum. para botar em jardim. Eu disse, não, eu compro todos. E quando eu vi ele cortando uma abertura com uma motosserra de madeira, era uma madeira nobre na época, eu disse, cara, tu não quer me vender todas essas aberturas? Eu comprei pelo valor que ele ia ganhar da lenha. Eu trouxe para cá, a Ali sabe, porque ela me ajudou nisso, e tinha um cara que restaurava isso em Caxias, ele foi embora. Ele fez todas as aberturas da minha casa, porque eu comprei um monte de barrotes de madeira de demolição, Uhum. e eu fiz aberturas com madeira de demolição, aberturas internas. E o meu quiosque, os tijolos, eram todos desta casa. E eu comprei mais de 20 aberturas dele. Mandei restaurar, nem restaurar foi só passar com vidro, não era nem lixar, para limpar com vidro a tinta. E eu vendi para uma casa, para um médico em Nova Petrópolis, né? Olha os valores que tem. Este cara, quando ele comprou e viu essas aberturas, não eram as aberturas que ele estava interessado. Ele estava interessado nas memórias que ele teve Isso. dele. Ele morava no interior de Nova Petrópolis, numa casa de alemães. Uhum. Que era, ele disse, era madeirões e barrotes enormes que tinham na minha casa. E quando ele viu aquilo, ele disse, eu quero comprar. Então, estavam lá jogadas num depósito, porque eu não deixei cortar com motosserra. Porque eu também não deixei cortar por motosserra, não por negócio, provavelmente por uma memória que disse, espera, isso aí não pode ser jogado assim, né? Essas coisas fazem sentido para quando a gente vai falar sobre o que a gente quer na nossa casa. É verdade, é verdade. Então, parece que o grande desafio do profissional hoje, da arquitetura, é transformar o espaço que tu tem naquilo que tu sente dentro de você. Pegar o valor do cliente e adequar pro projeto, né? Sem Respeitar, né? Respeitando. sem deixar de aplicar a profissão de vocês. Isso que eu falei, adequar pro correto. Porque pra vocês alternativa correta. vocês são os profissionais. Sim, a gente tem experiência. Né? Isto Mas a gente não tem a vivência, a gente tem que buscar isso no cliente. está no né? cliente. As Deixa memórias, essa vivência para ele. E até os traumas, porque você Sim. entendeu o que a gente não pode colocar. Vidro tu tava não pode pensando, colocar. Daqui a pouco, tu comentou, né, do piso frio. Daqui a pouco tu não gosta dessas coisas mais frias por causa da sensação que tu teve lá atrás. Tu não quer Exato. buscar essa A minha- sensação a que minha- não era boa. A minha casa É? nova agora é toda calefação no piso. Isso aí. Para os teus netos, daqui a pouco, né, eles vão levar para a memória deles a sensação do piso Quente. quentinho. Essas coisas que fazem a diferença na nossa sensibilidade, na nossa forma de enxergar as coisas. Uhum. Né? Então, poxa, nós estamos numa região onde as pessoas que têm uma certa idade maior que nem eu em relação a vocês, eu tomava banho com uma latinha de álcool no banheiro. Minha mãe Sim. aquecia o banheiro com álcool no banheiro. Uhum. Ou seja, isso aí... Gente, não lembrava, mas meus Mas avós é. também falavam nisso e eu não lembrava, gente. Então, mas olha só, então a gente sabe que era muito frio. Uhum. E a gente não quer mais passar por isto, não quer mais que os nossos netos passem por isso, os nossos filhos passem por isto. Porque hoje a tecnologia nos traz uma nova alternativa para isso. Tem recursos. E os recursos estão disponíveis. Né? Esses recursos estão mais fáceis, mais disponíveis. Então, nós temos que fazer com que o cliente enxergue isso. Sabe por quê? Porque em estudos que eu faço, eu trabalho com um treinamento chamado competências. Eu dou um treinamento que se chama competências para profissionais e empresas que têm que enxergar suas competências para poder fazer a aplicação delas. Muitas pessoas, nós todos somos competentes, mas não sabemos de onde vem e deriva a palavra da competência no nosso negócio. Vou dar o exemplo em que eu queria dar a vocês. Eu vivi numa época muito mais de escassez. Poxa, Claro. mesmo com escassez, a minha mãe dava um jeito de aquecer o banheiro. O que ficou na minha mente? Não a escassez, mas a forma com que a minha mãe aquecia o banheiro para nós. E Isso. para 14. Aham. Não, porque não era pouca coisa. Então você Aham. entende que o Emílio não pegou a escassez.
O Emílio pegou a abundância da minha mãe esquentando o banheiro, mesmo que seja com álcool. Esta é a percepção de cada um. Que era escassez. Só que tem pessoas que ficaram com essa escassez. E aí vocês são responsáveis para mostrar a eles que os recursos estão aí disponíveis para não viver mais essa escassez com os filhos e com os netos deles. E buscar Tem gente- alternativas também dos valores, né? Tem gente ainda construindo casa na colônia que não tem calefação. Uhum. E a gente vem, na verdade, agora a gente está numa mudança, né, de pensamento, de arquitetura, mas a gente vem numa arquitetura modernista que é mais fria, né, que era, a pessoa falava, né, aquelas casas copicole, casa de revista, que não tem vida, que não tem fotografia na parede, e eu me dei conta disso, que o primeiro apartamento que eu loquei para morar não tinha uma fotografia. E aí, algo me fazia falta, e às vezes eu parava, porque a gente para pra pensar, né, o que tá faltando? Essa parede, por que ela tá em branco, né? E aí eu fui entendendo certas coisas que me faltavam, e por isso, né, esse recolher, né, objetos e itens de decoração que são memórias afetivas. E a gente vem agora mudando, a gente tá vendo agora, né, em Casa Cor, em projetos mesmo, uma arquitetura mais maximalista, né? Sim. Em termos de decoração. Eu acredito que muito vem desse pensamento e desse estudo que a gente está fazendo como arquitetura, né? Como arquitetos no geral, de trazer essas memórias e a casa vai ficando mais cheia. A gente vê isso com artistas também, né? Então as casas, elas não são mais copicole. A casa tem a cara do cliente. A memória Isso. do cliente, o que ele ama, as viagens que ele faz. Nós tivemos os nossos antepassados que tiveram que abdicar de uma cultura, porque na Europa já tinha isso, mas tiveram que abdicar de uma cultura porque eles eram pobres. Mas hoje não somos mais tão Mas pobres as paredes assim. não eram vazias. Não eram, né? claro que não. Eles Não eram vazias. Não eram. Tinham uma identidade. Isso. Tinha uma identidade, né? Só que nós não conseguimos trazer essa identidade para o tempo de agora, porque por muitas vezes nós enxergávamos aquilo como uma barreira para uma nova visão. E não é isso. É conciliar essas duas novas visões, né? E eu acho isso muito bacana, assim, muito legal. Eu tenho na minha casa 60 bonsais. Olha, que legal! Eu tenho bonsais há 20 anos, faço bonsais, né? Alguns eu compro, coleciono, mas trabalho eles durante o tempo. E isso também é uma forma de a gente começar a entender que nós somos muito mais natureza do que nós imaginamos, né? Os nossos jardins do passado, se você pegar na história, vamos pegar a Europa, por exemplo. Os castelos eram muito mais conhecidos pelos seus jardins do que o próprio castelo. Sim, é verdade. Tá Né? certo. Tu vai visitar um castelo, tem que visitar o jardim. O jardim de inverno, né? Da Então, lembrança. Isto são coisas que a gente também começou a resgatar, né? Tinham pessoas que compravam e nada contra, pelo amor de Deus, era uma questão de visão e de momento. Um terreno de 360 metros quadrados construído 360 metros de casa. Isso. Não Se deixava- sobrava alguma coisa, pavimentava. E pavimentava. Porque é difícil cuidar da grama. Isto está mudando. E isso está Sim. mudando. Isso é mudando. muito legal. Isso mostra que nós vamos resgatar a cultura lá atrás, porque está dentro da gente. Só nós, em algum momento, perdemos isso, ou pela escassez, ou porque comprou um terreno tem que usar todo, né? Mas se a gente for um pouquinho mais longe, nós vamos perceber que até hoje, dentro da nossa região, tem lugares que eu vou num restaurante e eu não consigo ficar por causa do frio. Sim. Porque eles estão com a cultura ainda da escassez. Sim. Mas alguém esqueceu de dizer para eles que a escassez faz mal para o negócio deles. Isso. E isso quem tem que fazer são os profissionais da área, e são vocês. Né? Sim. Porque não é só vender um móvel, um espaço ou decorar. Eu tenho uma coisa que eu acho muito legal agora, que vocês vão ter que usar e usar muito, o que a gente está falando hoje, e essa é dentro da minha vivência de 62 anos, e isso eu já disse para minha filha, que também é arquiteta, né? Que se você pegar e bater fotografia desse ambiente aqui, e eu pedir para o IA me dar sugestões para mim colocar, ele vai me dar 30, 20, 40, 50. Mas ele está me dando as minhas sugestões ou as sugestões que foram implantadas no IA? Isso. Exatamente. Quem disse que eu gosto daquela planta naquele canto? Quem disse que eu gosto dessa parede com vidro? Quem disse que eu gostei daquela mesa? Ah, mas ele vai te dar 1 milhão de opções, tu coloca mais ou menos o que tu quer, ele vai te dar. Mas ainda falta o meu calor humano lá dentro.
Isso. Sim. Isso Isso aí não pode se abrir mão. É. Se alguém quer viver num espaço onde leve realmente lembranças para os seus filhos, para os seus netos, para as pessoas que vão viver lá dentro, tem que ter o calor humano da escolha dele. E isso é uma coisa que vocês vão ter que usar, e usar muito. Esse é o argumento da escolha do material, da onde colocar, e do como eu quero, faz parte da sensibilidade humana. Não tem IA que vai substituir. Não, isso até é um novo questionamento para um outro podcast, né? Da questão é do verdade, IA. vai 1 hora só falando. Vai longe. Eu trabalho É. com esse treinamento de competências, inclusive estou dando para uma grande empresa em Caxias e uma em Guaporé, que essa de Guaporé tem 72 lojas em São Paulo, que trabalha, eu vou dizer o ramo, não vou dizer a empresa em função de preservação, trabalha com joia. E eles perceberam que o IA muda o conceito das novas peças. Mas tudo que foi criado em IA, eles observaram também que hoje retém em torno de 12% a 14% da venda deles. Continua ainda os outros 88%, 84% sendo criado pelo ser humano. Pois é. Por quê? Porque muita coisa depende ainda da... Porque ele tem a sensibilidade, ele tem ainda o poder de escolha. Eu tenho medo quando a IA começar a ser acessível, né? Ela vai ser acessível Não, rapidamente. sensível, Ah, sabe? bom. De entender essa Bom, sensibilidade peraí. humana. Vamos lá, né? Dá pra ficar a tarde inteira conversando hoje. Peraí, mesmo assim vai precisar do ser Vai. humano. Vai, né? Vai precisar dos seres humanos. Há 30 anos atrás, quando eu entrei na Randon, eles diziam assim, uma hora nós vamos vender consórcio só pela internet. E cada vez nós vendemos consórcio mais com o ser humano. Cada mês nós aumentamos mais as nossas equipes comerciais. Cada vez nós precisamos ouvir mais o sentimento do ser humano. Porque o IA, eu posso escrever para ele, mas ele me ouve, eu posso falar com ele. Sim, a gente pode Mas treinar. Eu posso treinar Pode ele. treinar. Mas tem ainda alguma coisa que me diz que o ser humano é que faz a diferença. E isso nós não vamos mudar. Nós vamos mudar a forma de usar a ferramenta, nós vamos mudar a forma de contextualizar, nós vamos mudar a forma de viver com essa ferramenta, mas o ser humano não vai ser substituído. É Com verdade. certeza. Agora, tem que se profissionalizar, temos a obrigação de nos atualizarmos, temos a obrigação de evoluirmos como seres humanos, porque o IA está vindo para nos tornarmos mais competentes. Quem não se tornar mais competente vai precisar só do IA mesmo. É, Tem que ter Exatamente. diferença. Nós temos a nossa experiência com a nossa profissão. Então, isso a gente tem que passar segurança para o cliente e exatamente o que é o ideal, o que não é, Isso. dentro daquilo que ele deseja. E a IA provavelmente vai ser uma tecnologia que a gente vai absorver dentro Você da nossa casa. vai na te nossa auxiliar. casa inteligente. Vai te auxiliar, claro. Isso aí. Claro que vai te auxiliar. Vai auxiliar qualquer profissional, vai auxiliar médico, Uhum. vai auxiliar dentista, vai auxiliar arquiteto, engenheiro, vai auxiliar o vendedor de consórcio, vai auxiliar. Isso aí. O importante é eu não usar ela como a ferramenta principal do meu negócio. Exatamente. Esta é a questão. Se você simplesmente for me entrevistar, colocar dentro do IA aquilo que eu te falei e eu fizer a mesma coisa com o IA e me der o mesmo resultado, tu tá fora do mercado em muito pouco Isso. tempo. Exatamente. Aí não tenho dúvida disso. Sabe Tem que gente agora- preparando palestra com IA. Pois é. Sim. Mas quem que vai criar uma palestra de um menino que nasceu aos 6 meses, contraiu paralisia infantil e que tem a vivência disso? Será Sim, que ele superou, consegue gente, fazer? tudo superou, né? Não vai conseguir. Não. Agora tu diz assim, é só porque o Emílio contraiu paralisia que ele tem uma história bonita que pode ser vivenciada através de uma palestra? Cada um de nós aqui tem uma história diferente. Isso aí. Ela tinha que sair correndo do pai dela. Tinha um jardim de inverno.
E por acaso... Hoje não pode mais, né? Por acaso, ela se tornou uma pessoa fria, Não. destruiu a autoestima dela por isso? Não, Isso. não, nós todos temos uma história. Não mais difícil ou mais difícil. O Emílio pode ter tido uma história difícil, sim, mas tem pessoas que não tiveram problema que nem o Emílio teve de paralisia infantil, mas que tiveram problemas muito mais difíceis de se enfrentar e são pessoas normais. Sim. Porque a doença do cérebro é a doença do nosso momento. É esta que nós temos que cuidar. Falando E sobre esta isso, memória afetiva. afetividade é transformadora nesse Isso momento. Exatamente. Eu acho que a IA não tem, Não tem essa esse afetividade. Não, vai ter Não. essa capacidade. É Não vai justamente trazer essas isso que- memórias. Que ela auxilia, mas a gente tem que dar o nosso toque, com certeza. Né? Inclusive, eu estava pensando, estava falando sobre a questão da IA e das casas. Eu acredito que a tecnologia, né, de uma Alexa, a gente gritando, né, para Alexa o tempo inteiro, isso vai criar memórias nas crianças. Sem dúvida. Né? Então, eu imagino a automação residencial, né? Daqui a 20, 30, 40 anos, as crianças relembrando, porque a gente está no início, né, da automação. Então, eu imagino essas crianças se lembrando do como as janelas abriam e fechavam sozinhas. Não sei. A Alexa, daqui 40 anos, vai ser a nossa máquina de escrever. Isso aí, Isso aí. exato. Esta é a questão. Esta é como usar isto neste momento, porque eu sei que daqui a algum certo tempo isto não vai mais existir. Não vão mais existir geladeiras que tu vai precisar abrir ela para saber o que tem dentro dela, Uhum. ok? Uhum. Então, tem coisas que nós sabemos que vão mudar, temos que esperar o tempo da mudança, mas até lá viver o que nós temos agora. Isso. Isso é que nos dá a memória afetiva, Isso Exato. aí. E é isso que nos faz tão bem, né? sem dúvida nenhuma, né? Que legal. As lembranças, elas são transformadoras nas nossas vidas. E eu disse antes para vocês, com o passar do tempo elas ficam mais fortes, mais importantes, mais determinantes, né? Porque os nossos ritmos são diferentes. Né? E vocês, jovens, têm a oportunidade de fazer essa transição de mudança. Uhum. Eu só tenho a oportunidade de viver essa transição de mudança. Então, Para, o tu aí. grande... Não, Imagina. há um grande... Eu quero dizer que, claro que eu tenho, mas Imagina. a grande parte dessas mudanças vão ocorrer na geração de vocês. Sim. E vocês têm que ter essa acessibilidade de mudança, de não querer fazer essa mudança de uma vez só e para um lado só. Uhum. Ela tem que ser abrangente, ela não tem que ser linear. Uhum. E isso é o que mais importa para o nosso cérebro, que ela seja abrangente e não só linear. Porque senão nós vamos nos limitar. Claro, claro. E a parte da memória afetiva e dessa criação de memórias boas, que nem tu falou, né? A gente vai ter algumas coisas de memórias ruins, mas as memórias boas a gente precisa fazer prevalecer. Então, como é que a gente faz essas memórias boas fazerem prevalecer? Tu citou hoje, né? No momento que a gente tá com muito mais doenças que são emocionais, né? Do que doenças físicas. Depois elas vão passar para as físicas, mas são doenças emocionais. Que muitas vezes elas são tratadas pelo afeto, pelo conforto, né? Pela casa gostosa de se viver, né? Por realmente entrar num espaço e sentir até mesmo num restaurante um conforto, né? Porque o restaurante também é memória, a loja também é memória. Quanta gente fala das lojas aqui de Caxias antigas que ainda são referências para os nossos pais, Sim. né? Então, a área externa ela é referência, o jardim, é a rua onde brincava, né? Que eu sei que tu brincava na rua, né? São as memórias. Claro. Então, e eu acho que a gente saber trabalhar a arquitetura dentro, fora do espaço, vai também melhorar a saúde, né, física e mental de todo mundo. Então, é muito importante realmente a gente fazer essa transição e sempre ir pensando em como a gente pode fazer a tecnologia agregar no nosso dia a dia, agregar na nossa arquitetura para melhorar o nosso conforto, né, a nossa vida como um todo. Eu acho que esse também que tu tinha comentado antes de uma fase que era tudo minimalista, tudo modernista, talvez tenha contribuído para essa fase que a gente está vivendo hoje, dessa falta de efetividade, essa falta de saúde falta de mental, identidade, né? As pessoas não se reconheciam. Isso. Era muito bonito e a gente ainda acha muito bonito a Sim, arquitetura claro, modernista. Claro. Mas realmente ela
provavelmente, né, deixou um pouquinho a desejar nessa questão Afeto. pessoal, né, do afeto das pessoas, da sua decoração, da sua E vivência. pode ter sido falta de diagnóstico, né? Pode ser que não era bem aquilo que era para ter sido criado e desenvolvido. E é isso que, às vezes, a gente, por humildade, tem que dar um passo atrás. Opa, peraí, será que nós não impomos gostos e sabores? Sim. Né? É, E aí é o muito grande disso, cuidado né? que tem que se ter, né? É. Porque o meu gosto, o profissional tem que aplicar aquilo que ele sabe de melhor dentro daquilo que a pessoa quer de melhor. Né? Essa é a grande sacada, me parece. E não é só na profissão de vocês. Um diagnóstico errado de um médico. Sim. Né? Então, tudo isso a gente precisa saber que nós não precisamos correr para nada. Nós precisamos ir de acordo com o tempo que a gente precisa para ter um diagnóstico correto, para depois fazer uma aplicação correta daquilo que nós estamos diagnosticando. Porque não adianta em 5 minutos você ouvir um cliente e achar que você vai fazer o melhor projeto da vida dele. Não vai. Não é copy-cole, né? Não é. Não é. E a gente nunca consegue captar 100% do cliente. É Então, um trabalho de consistência, exato. de tempo. É por isso que é tão bom a gente fazer um briefing bem detalhado, né? sim. Porque eu vejo isso em clientes, né? Muitas vezes os clientes, eles só querem responder aquilo rapidinho. Eles querem a cozinha com uma cuba grande, uma torneira, e é isso. Não é isso, né? O que tá tua casa que tu gosta? O que é bom para ti? Que cores? Sabe? Tem alguma coisa de lembrança que tu queira trazer para cá? Sabe? Hoje, o meu apartamento tem móveis que são curvos, né? Isso faz sentido para ti? Tem gente que não gosta, né? Então, o que faz sentido para o cliente? E não só aquele checklist de arquitetura que a gente tem que ter, de qual é o tipo de eletro, qual que é, né? A gente precisa entender mais e eles precisam se abrir. Às Ansiedade, vezes né, é do difícil. resultado. Ansiedade do resultado, é o verdade. Em pessoal não uma tem semana o eles querem processo, o projeto ninguém pronto. respeita. E às vezes nem nós, como clientes, soubemos, né? Porque, olha só, eu tenho um ambiente no meu apartamento que eu acho que eu sentei lá em 20 anos 4 vezes, 5 vezes. Já tinha que ter mudado? Exato. Tu entendeu? Mas ele é Aham. muito bonito, lindo e maravilhoso, mas não é usável. Sim, é Não pra mostrar. Funcional. Não é pra gente. funcional. Mas tá tudo certo, nós não vamos acertar em tudo. Também, Sim. É também verdade. depende da gente fazer ser usável, né? Uhum. Então, é um conjunto de... Mas, assim, dentro deste conjunto, eu tenho o privilégio de dizer que todas as casas em que eu passei, muita coisa boa está dentro de mim. E eu acho que isto também é um pouco do que foi criado, desenvolvido, tanto pelos profissionais, quanto da pessoa que mora lá dentro. Da família, né? Da família que mora é lá dentro. importante. Então, nós vamos levar muita coisa para dentro de casa e vamos, quando sairmos dessas casas, vamos levar com a gente o que a gente quer. O que a gente quer. E eu acho que essa sensibilidade é do ser humano. E o ser humano muda... Nós não somos iguais e temos que respeitar a individualidade das pessoas. E nós É mudamos com o tempo respeitando também. esta individualidade das pessoas que nós conseguimos suprimir dele as necessidades e o que precisamos levar para não deixar ele à deriva na moradia dele, né? É verdade. Então, e esse é um desafio que vocês têm e é um desafio bonito, porque a gente tem que escolher se a gente quer ir morar na casa ou viver na casa. Eu sempre escolhi viver na minha casa. É transformar um endereço em lar, né? É muito importante. Não, e não tem nada melhor do que tu ver o cliente no local depois de finalizado o projeto. Vivendo aquele espaço. Ele vivendo Vivendo. aquilo que acompanhou durante todo o processo. Então, isso para nós também não tem preço, né? Não tem preço. Eu acho que quem entra no ramo da arquitetura, claro, tem um pouquinho da gente de querer construir, de gostar, de transformar os espaços, mas o ponto final que eu ver a família feliz vivendo aquele espaço, Exato. né?
Eu acho que resume toda a felicidade no arquiteto, resume os anos de estudo, os anos de trabalho, a experiência, né? Porque tudo muda, então o arquiteto ele precisa realmente estar estudando o tempo inteiro, estar aprendendo o tempo inteiro, estar viajando o tempo inteiro, que é realmente para entender, né? Entender o mundo, entender as pessoas e ver, né, o final, o sorriso no rosto é muito gratificante. Né? Show. Até É isso tem aí mesmo. uma cliente agora até dessas memórias, né? Que ela tem uma filhinha pequena que o quarto foi projetado com uma casinha como a menina sonhava. Então, nós não terminamos o quarto, mas ela quer todo final de semana ir pra lá e ficar Um lá. pouquinho lá dentro. Então, isso com certeza vai ser uma memória que ela vai levar pro resto da vida dela. Vai. Porque quando ela viu aquilo, é assim impagável a reação dela quando ela viu. A minha filha tem 31 anos, não deixa eu pintar o quarto dela. Eu pintei Rafaela. o quarto, do meu quarto antigo na casa dos meus pais e a minha mãe não quer pintar aquela parede de branco. E eu digo, mas gente... Rafaela, eu vou pintar teu quarto. Não, senhor, tu vai deixar lá como tá. Isso é bonito, né? É bonito. É. É bonito e eu acho que a gente tem que aprender cada dia mais a preservar, né? A preservar valor a a isso. história, dar valor às tradições, às vivências, à história de cada um de nós, né? Sempre volta para aquilo que a gente falou, retomar nossas vivências e nossos valores, acho que é a E coisa elas mais estão aqui importante. dentro, João. O que tu sente dos teus antepassados, e você relatou muito bem, é porque veio da tua família. Isso. Isso é uma cultura que nós não podemos perder e não podemos abrir mão dela, seja a geração que for. E a gente não entende a cultura do outro, né? Então a gente tem que respeitar muito a isso. individualidade das pessoas. Isso aí. Se você respeitar a individualidade das pessoas, você respeita a sua própria individualidade. É verdade. Bonito. Gente, então, eu acho que a gente podia continuar, né, conversando a tarde inteira. Daqui a pouco eu já ia começar a chorar, mas vamos lá. Então, a gente tem que encerrar esse podcast. Eu Uma quero pena. agradecer muito. Porque o papo tá tão gostoso. Mas vamos lá, né, gente? Eu acho que o programa foi muito gostoso. Eu acho que deu pra gente trocar experiências muito bacanas, muito enriquecedoras. E assim, encerramos mais um episódio do Muito Além de um Projeto. Obrigada a Dani, ao Rafael e ao Emílio por participarem e a List Decor, que patrocinou este episódio. Se você ainda não conhece a Sala de Arquitetos, siga a gente no Instagram, @Sala de Arquitetos, ou fale com a gente no WhatsApp, que é 54999047569. Para ouvir outros episódios, estamos no YouTube e no Spotify. Até a próxima!